Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Se Não Houver Vento, Reme, e estamos conversando com o seu autor, que é Roosevelt Thiago. Mas antes de nós retomarmos a nossa conversa, que é uma conversa importante acerca desse tema, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Quer colaborar para que mais pessoas tenham acesso a essa informação? Quantas pessoas não têm o privilégio que nós estamos tendo de receber informação, consolo, orientação, enfim, aliviar os nossos sofrimentos, dirimir as nossas dúvidas? Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova para que mais pessoas tenham acesso e com maior qualidade. 0800 12 18 38. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós agradecemos a sua colaboração. 0800 12 18 38. Mas vamos retomar aqui essa nossa conversa, Roosevelt, porque é muito importante, né? Essa coisa de querer que o outro faça por nós Sim. aquilo que nos cabe fazer, né? O Evangelho tem um capítulo que fala disso, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, Sim. não é isso? Nós estamos sempre esperando isso, né? Que caia do céu. Ele nos inspira até a uma reflexão, que é justamente, se você olhar, existe uma condicional aí. Ajuda-te, que depois disso, depois desta situação concluída, depois dessa parcela finalizada, só aí o céu te ajudará. Pois é aí que a gente consegue a ajuda do céu. Sim. Quer dizer que tudo aquilo que você puder fazer por você, Jesus não vai fazer. Não é parte dele, é tua. A divindade só atua onde o humano está impossibilitado de atuar. Os espíritos só vão fazer quando o homem já não puder mais fazer. Mas aquilo que você puder fazer por você é problema seu, não deles. Sabe o que eu gostaria que você contasse? Que eu assisti a uma sua palestra e você conta de um exemplo de Jesus da pedra, de tirar a pedra, da morte de Lázaro. Eu achei aquele exemplo extraordinário e simples de compreender o que nos cabe fazer. Sim, perfeitamente. Conta-se que Jesus descia de um monte e ao pé dele estava um grupo de pessoas. E choravam e foram dizendo, Mestre, Lázaro morreu. E Jesus refletiu com a sua condição ilimitada e percebeu que Lázaro não houvera sido entregue à morte biológica, cujo retorno seria impossível pelo respeito às leis naturais, mas que passava por um processo de letargia. Então disse às pessoas, levem-me até ele. E ali levaram Jesus. Mas diferente do que acontece hoje, naquela época, as pessoas eram sepultadas em grutas, cavernas. Então depositava-se ali o corpo morto, rolava uma grande pedra que estaria servindo de porta e estava concluído. E agora ali levaram Jesus. Algumas pessoas que se encontravam quando Jesus chegou tentaram até questionar, mestre, mas chegastes tarde, já faz 3 dias. Mas Jesus, sabendo o que fazia sempre, viu um grupo de homens que estava ali perto e pediu que eles se juntassem e rolassem, movessem a grande pedra que servia de porta para abrir uma fenda. E quase 10 homens se juntaram e moveram com esforço descomunal a pedra. E abrindo uma fenda, dita ao Evangelho que Jesus disse, Lázaro, sai! E Lázaro saiu. Estava enrolado em panos porque assim era determinado pela cultura da época, mas estava vivo. As pessoas ficaram felizes, se abraçavam, aquela impressão de que nunca mais esqueceriam a boa nova. Mas os companheiros mais próximos de Jesus, como já tinham um contato maior e um conhecimento maior também, perceberam naquela situação uma dúvida, mas não falaram nada por estar na frente das outras pessoas. E queriam aprofundar o assunto, buscar essa que está cada vez mais difícil hoje. Gostamos da superficialidade. Então, naquele mesmo dia, quando estavam reservados a sós com Jesus, eles foram falar com ele e disseram assim, Mestre, temos uma dúvida. Pois não, que dúvida? É o seguinte, se o senhor pode falar para um homem morto, vive, e ele obedece, ele vive, só não podia falar para a pedra sai, e a pedra saía. Jesus entendeu a necessidade dos discípulos e respondeu de maneira doce, dizendo, ressuscitar Lázaro, vocês ainda não podiam,
então eu faço. Carregar pedra vocês já podiam, então é com vocês. Muito bom. A mesma coisa acontece até hoje. Se voltarmos ao Evangelho, vamos encontrar assim lá. Vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aliviar foi o máximo que Jesus se comprometeu. Não de resolver o problema de ninguém, nem de curar as doenças de ninguém, porque tudo o que acontece conosco assenta-se numa causa nobre e obedece a um fim justo. Então está certo como está. Aliviar é o máximo que Jesus vai fazer. O resto é conosco. Eu acho que esse exemplo é espetacular, porque mostra claramente, né, o que nós podemos fazer. Agora, voltando aqui para o livro. Você fala de, se não houver vento, né, porque aí o barco não vai sozinho, Sim. vamos remar. Mas aí você nos dá lições ou dicas de como remar? O que são esses remos? O que é esse remar para nós? Eu teria que forçosamente escrever quais seriam os remos para remarmos na ausência dos ventos favoráveis. Aí, observando Allan Kardec, sempre, eu percebo que ele nos diz que as propriedades naturais do espírito são inteligência, vontade e pensamento. Certo. Aí eu me apropriei delas e os remos são inteligência, vontade e pensamento. São os 3 remos de que temos. O primeiro deles, inteligência. Como todos os atributos são naturais, todos temos. Mas se eu perguntar assim, quem é inteligente, levanta a mão, se manifesta, dificilmente a gente vai. Sim. Ficamos com medo que alguém faça uma pergunta difícil que a gente não vai ter resposta. Exatamente. Então ficamos naquela grande interrogação. Mas a faculdade ou a propriedade de responder perguntas ou armazenar dados não é suficiente para medir a inteligência da criatura humana. A gente só consegue medir a inteligência quando você percebe que o indivíduo tem uma vida produtiva. Isso é um sinal de inteligência. Quando ele consegue eliminar vícios, adquirir virtudes, está cada vez melhor, é um sinal de inteligência. Longe disso, nada a ver. Alguém perguntaria, e se eu não desenvolver minha inteligência então? Fique tranquilo que a vida vai dar um jeito. Ela coloca um problema atrás do outro na sua vida. Você resolve um, ela coloca outro. Você resolve outro, ela coloca um. Isso é incessante. E não é uma visão pessimista da vida. É só a certeza de que ela está programada para garantir o desenvolvimento nosso. E se não chegarmos nisso, nem eles farão. É inexorável esse inexorável, né? Quanto mais nós nos desenvolvemos, mais poupamos trabalho à vida. Muito bom. Agora nós vamos ao intervalo e na volta nós falamos dos outros 2 remos, tá Perfeito. certo? Nós voltamos em segundos. Não saia daí.